Olá! Qual é o elemento para ti principal numa tomada de decisão? Qual é aquele fator determinante para que as coisas possam correr bem? Já pensaste? Curioso? Então fica comigo e vamos conversar. Hoje partilho contigo duas histórias verídicas de duas situações em que ambas as pessoas usaram um GPS para a sua tomada de decisão. E estás-me a perguntar o que é que isso pode ter a ver ou não com o elemento principal numa tomada de decisão, certo? Mas fica comigo e tenta descobrir de facto qual é o elemento para ti extremamente importante. Então eu vou-te contar a primeira história verdadeira que aconteceu, que tem a ver com alguém que adquiriu um carro e estava extremamente feliz com o carro. Já foi há alguns anos, portanto o carro tinha um GPS, era uma novidade e portanto a pessoa estava extremamente feliz porque não era uma pessoa muito habituada a conduzir em determinados sítios e portanto o GPS estava a ajudá-la imenso a chegar a esses sítios de uma forma bastante tranquila. Acontece que houve um dia que ele decidiu, de facto, ir a uma conferência numa zona que ele, de facto, não dominava muito o chegar lá. E então ele colocou muito bem qual era o endereço do sítio e, portanto, saiu com alguma antecedência, mas lá foi ele fazendo a viagem. O que acontece é que ele começou a perceber que o GPS o estava a mandar para o mesmo sítio frequentemente, ou seja, eu posso dizer que esta pessoa acabou por perder mais do que uma hora a fazer um trajeto em que quase que era circular, não saía do mesmo sítio e portanto muito longe de chegar ao destino. O que é que vocês nessa situação fariam? Era um GPS supostamente novo, o carro era novo, estava tudo novo, nova tecnologia, o que é que vocês faziam? Mas conto-vos a outra história complementar, que é esta muito mais recente, de alguém que acabou de tirar a carta e que, para se ir habituando, e porque ela se dirigia sempre ao mesmo sítio, ela foi sempre ajudada por alguém que fazia o copiloto e, portanto, ela fez aquele trajeto algumas vezes. Até que houve o dia que, de facto, ela tinha que o fazer sozinha, não é? Mas, pelo sim, pelo não, ela colocou o GPS. E como ela sabia que o GPS do carro não estava muito atualizado, ela decidiu usar um GPS pelo seu telemóvel que tinha baixado e, portanto, supostamente bastante atualizado. O que acontece é que, à medida que ela ia fazendo o trajeto, o GPS ia-lhe dando indicações dela sair em vários sítios, em que ela achou, face às placas, por muito pouca experiência que ela tivesse na condução, ela achou que eu vou pela minha experiência, eu vou por aquele caminho que sempre soube fazer e foi. E o que é verdade é que ela acabou por lá chegar muito atempadamente e no tempo certo. Qual é a diferença entre estas duas histórias? Digam-me vocês o que é que acharam que aqui havia de diferente. Okay? São duas histórias mesmo verídicas, mas que achei interessante partilhar com vocês porque tem muito a ver com as pessoas muitas vezes que eu acompanho num processo de coaching em termos de mudança em que nas tomadas de decisão isto acontece. Ou seja, a diferença do meu ponto de vista destas duas pessoas é que houve um determinado momento em que uma delas assumiu as rédeas da tomada de decisão, ou seja, no caso desta pessoa menos experiente, né, nos caminhos, claro que ela foi pelo caminho que conhecia, mas a questão foi, ela teve que usar um pouquinho, como se costuma dizer, a massa cinzenta, ou seja, quando ela começou a ouvir determinadas sugestões, mas que não lhe faziam sentido, porque até os letreiros que lá estavam não tinham muito a ver com o que ela sabia, antecipava que não ia parar ao sítio, ela decidiu manter-se no caminho dela. Até podia ser que, ok, não dominando ela todos os caminhos, seguindo aquele GPS, ela até poderia chegar muito mais rápido. Nós sabemos que atualmente os softwares que existem, muitas vezes até nos dão indicação de onde há mais trânsito ou houve um acidente e, portanto, às vezes fazemos caminhos diferentes, mas está tudo bem. Mas aqui a questão é que assim, ela usou que na altura o que lhe fez sentido, ela foi criteriosa, ela pensou e, de facto, acabou por jogar pelo seguro, fazer o trajeto que conhecia e chegar lá. A outra pessoa, que é uma pessoa espetacular que eu conheço, é uma pessoa intelectualmente muito válida, uma pessoa muito acima, de facto, como se costuma dizer, da média. Aqui a questão é que confiou plenamente no seu carro novo, no seu GPS, na nova tecnologia, porque ela não conhecia bem os caminhos. Aqui a questão é que ela perdeu em círculos mais de hora e meia, perdendo de facto a conferência e não conseguiu ter esse discernimento que é, vamos lá parar. Eu já fiz este caminho pelo caminho antigo, porque é que eu tenho que estar a usar? Ok, eu queria muito experimentar esta nova via, mas pelos vistos não estou a conseguir. E porquê é que eu estou a trazer isto?
Porque a pergunta que eu vos fiz é: qual é o elemento aqui que é fundamental? Não sei o que é que vocês vão dizer desse lado, mas para mim o elemento fundamental numa tomada de decisão será sempre vocês. Ou seja, será sempre a pessoa que vai fazer a decisão. E isso acontece tanto com os jovens, quando estão a fazer a decisão de cursos ou daquilo que querem perseguir em termos de emprego, como também nós, em qualquer coisa. Vamos lá ver, claro que é evidente, todos nós devemos ter em consideração os estudos, ter em consideração as pessoas que de facto têm autoridade na área, pela experiência, pelos resultados que têm, por todo o trabalho que desenvolveram. Claro que sim, ter um GPS é espetacular, porque nos dá de facto indicações de coisas que nós não conhecíamos. A questão é, em todo este processo, tu és sempre a pessoa mais importante. E queria trazer muito isto para aqui porque muitas vezes nos processos de mudança que eu acompanho, muitas vezes as pessoas acabam, principalmente quando a crença que tens sobre ti, que é, ok, eu não sou assim tão sábio, eu não tenho assim tantas capacidades, eu não tenho assim tantos estudos, eu não tenho tanta experiência e portanto as pessoas algumas vezes que eu acompanho acabam por assumir que os outros sabem mais. Aliás, às vezes vem com aquela tentação de que, diga-me lá você, doutora, o que é que acha? Eu não acho nada, principalmente em coaching. Isso é uma coisa extremamente importante. Coaching não é nem informação, nem mentoria. Eu não vou passar a minha experiência. Coaching, no fundo, é levar a pessoa a decidir qual é a melhor opção para ela, porque no fundo estamos a ajudá-la a pensar, ou seja, um coach naquela situação, daquela primeira história que eu vos contei, faria todo o sentido que era questionar, mas até quando é que tu te vais manter nesta estrada percebendo que estás a dar em círculos, não é? Portanto, teria feito certeza a diferença. Mas é isso que eu vos queria muito trazer, que é, eu vejo muitas pessoas paradas, estagnadas, porque estão muito agarradas, de facto, ou à nova invenção, ou à nova tecnologia, ou àquela experiência que aquela pessoa conta, ou que aquele doutor falou. Vamos lá ver, é evidente que temos de ter em consideração esses dados todos, mas a tua vida, a tua experiência, a tua pessoa é sempre importante na tomada de decisão. Por isso, não tentem às vezes negligenciar-vos neste aspecto, ou seja, não tentem de facto sair da tomada de decisão. Assumam isso e, acima de tudo, coloquem em causa, se for necessário, o porquê que não estão a sentir ali tranquilidade na proposta que estão a fazer. Lembrem-se, eu tenho visto muitas pessoas que às vezes chegam com tomadas de decisão muito estranhas relativamente à pessoa que são. Porque num trabalho de coaching nós começamos sempre por essa parte, que é as pessoas têm que ganhar de facto autoconhecimento, têm que se conhecer muito bem. Por isso, às vezes não faz sentido aquilo que elas estão a considerar escolher. Mas não sou eu que tenho que decidir por elas. A minha função como coach é de facto ir-lhes perguntando. E se elas tiverem esse insight de perceber, sim, ok, estou aqui a tentar escolher uma coisa que não tem nada a ver comigo, só porque eu valorizo muito aquela pessoa, gostava muito de ser como aquela pessoa teve aquela experiência, mas aquela pessoa não és tu, não é? Por isso, a minha sugestão para hoje, para vocês, é que pensem um pouco se aquilo que vocês estão a decidir, o caminho que vocês estão a escolher, por muito bem documentado que esteja, vejam onde é que vocês estão nessa vossa decisão. Vocês são o centro ou não são o centro? Vocês fizeram parte ou não fizeram parte? Isso é daquelas coisas que quando nós trabalhamos muito, por exemplo, com jovens e quando eles querem muito a nossa opinião e ficam muito zangados, estão comigo, ficam mesmo muito zangados, alunos, por exemplo, do 9º ano, que querem muito que eu lhes diga qual é a formação que eles vão tirar dali a 3 anos. Não sei, não sei, e é impossível dizer que tu vais para a farmácia, ou tu vais para a medicina, ou tu vais para militar. Impossível, ok? Aqui a ideia, porque vão passar, ainda faltam muitos anos para eles poderem fazer a decisão final, vão passar por muitas experiências, vão se desenvolver, vão ter maiores interesses, vão fazer exploração, vão ser estimulados em tantas áreas, é quase que impossível, taxativamente ou de forma muito diretiva, dizer é isto, ok? Aqui a questão é evidente, eles vão fazer uma exploração e vão pôr várias hipóteses, por isso eles muitas vezes ficam zangados quando nós lhes dizemos, olha, a investigação até mostra que tu devias colocar 7 opções e estás a colocar apenas 3, e alguns deles só querem colocar uma, e é impossível, nós somos pessoas com mais do que uma opção. Por isso, se tu neste momento estás numa situação de tomada de decisão, e que estás a ouvir a opinião de todos e estás a ler imenso e estás-te a sentir completamente perdido, a minha sugestão, se é que te posso ajudar nesse aspecto, é que tu possas parar e ponderares
essa decisão com a pessoa que tu és, ok? Às vezes nós, claro, para evoluirmos temos que dar um passo, mas isso tem a ver depois com as nossas crenças, que é se aquilo que tu estás a decidir para ti faz todo o sentido, mas estás com medo, isso é outra coisa, ok? Aquilo que estamos aqui a falar é tu saíres da tomada de decisão achando que os outros, que os doutores, que as experiências, que os GPS sabem sempre mais do que tu. Eles podem ter mais informação, mas tu tens aquilo que às vezes na gíria nós dizemos, tu tens massa cinzenta, tu és uma pessoa importante para a tua vida, portanto, tu tens que fazer parte da decisão. Quando temos medos, então isso é para outra conversa, mas os medos nós conseguimos enfrentá-los e os medos são extremamente importantes porque normalmente eles alertam-nos para aquilo que nós estamos a ter naquele momento, estamos a antecipar alguma questão. Às vezes há medos que têm a ver com questão de estabilidade financeira ou não, ou o que é que os outros vão dizer, depende do medo que tu estás a falar, ok? Mas hoje aquilo que eu queria muito partilhar com vocês era este aspecto crucial que eu tenho visto nas muitas das tomadas de decisão dos meus clientes. Às vezes eles vêm com algumas ideias de mas a opinião daquele é assim, e qual é a sua opinião, com muita vontade às vezes que sejamos nós a decidir. A minha função como coach não é mesmo de todo decidir pela pessoa, como psicóloga também não é, no fundo ajudar a pessoa a decidir, mas a pessoa tem que tomar a decisão. Aliás, quando tu tomas a decisão, tu tornas-te responsável por essa decisão que tomaste. Mas, quando tu tomas uma determinada decisão com uma grande convicção, tu tens um grande porquê, tu consegues argumentar contigo próprio e justificar porque tomaste essa decisão. Quando tu deixas a decisão na mão dos outros, por muito que eles sejam ilustres e autoridades no assunto, eles não são a tua pessoa, eles não tiveram a experiência de vida que tu tens, eles não têm as crenças que tu tens, por isso, extremamente importante tu não saís da tomada de decisão. Por isso, espero que estas histórias que eu partilhei contigo são verídicas, ok, de pessoas muito próximas minhas, mas que são histórias verídicas, que espero que pelo menos tu as fixes, não é? A ideia das histórias é que muitas vezes nas situações nós lembrarmos, ok, o carro é novo, o GPS é novo, mas atenção, o que é que tinha falhado aqui? Tinha falhado que era uma estrada nova e por isso o GPS não estava, o software não estava atualizado. Por isso, quando nós falamos muitas vezes aqui a questão até da inteligência artificial, essas máquinas não vêm a substituir, vamos lá ver, nós continuamos a ter aqui a nossa massa cinzenta que pode fazer toda a diferença. E por isso este era o meu grande desafio para vocês. Se vocês conhecerem alguém que de facto está nesta situação em que está só a ouvir e está só a ler e está só a pesquisar, mas está a sair de fininho da tomada de decisão, se quiser partilhem este vídeo com elas, dizendo que elas vão ter que assumir a responsabilidade da tomada de decisão. Está tudo bem, ok? Nada de mal vai acontecer. Aliás, uma pergunta que eu te posso fazer, se te fizer sentido, que é o que é que de pior pode acontecer se tu tomares essa decisão? E vê o que é que te vem, ok? Não te esqueças, tu és único por alguma razão e de facto tu és uma pessoa, és um ser humano, és uma pessoa para ter em consideração. E mais de qualquer pessoa que possa tomar em consideração, tu próprio tens de tomar em consideração. Por isso, tudo bom, ser feliz e até ao próximo vídeo.